Fala aí, Pedrão. E aí, Su, como é que você tá? Tranquilo, e você, cara? Beleza, 100%. Final de semana em casa é bom, né? Bom, bom demais. E esse calendário condensado aí que ficou esse segundo semestre, muitas corridas durante o fim de semana, não dá nem para ver todas, né? É verdade, fica puxado. Longe disso, né? Pedrão, a gente falou semana passada da DTM em Spa Sim. e a gente não se atentou a isso, né, na segunda, mas durante a semana a gente viu que DTM bateu pela primeira vez 300 quilômetros por hora, cara. É impressionante, Impressionante. cara. É muito rápido. Um carro de turismo para Fórmula, a gente já acostumou, né? A Fórmula Indy, Fórmula 1 atinge toda hora isso aí. Isso. MotoGP também, os protótipos, mas para um carro de turismo 300 km por hora é coisa de louco, né? Não, é coisa de louco. E eles estão com push to pass agora, né? Exatamente, o Push to Pass começou esse ano e acho que foi um dos principais motivos aí, né? Que contribuiu para isso, né? Não, é bem legal. É bem legal ver a DTM usando o push to pass, né? A gente já usa aqui na Stock. Pois é, a Stock ditando tendências, né? No mundo aí dos turismos. Os motores turbo, né, não começaram esse ano na DTM, mas foi a primeira vez que o Push Pass, a primeira vez em Spa, né, que é uma pista de alta, né, atinge as velocidades bem altas, então... Sim. Tá. E, inclusive, o René Rast, ele liderando a prova, usou o push to pass para se defender e de acordo com o regulamento não pode, né? Lá na DTM não é igual na Stock, né, na Stock se você... o Push fica disponível o tempo Liberado. todo. Não pode usar, por exemplo, nas duas primeiras voltas ou depois de relargada, só que isso é aplicado, essa regra é aplicada olhando os dados depois, né? Isso. Lá na DTM não, tem um sinal, igual o DRS, a gente já falou lá do DRS da Fórmula 3, na DTM também tem um sinal. Então, se o cara tenta usar quando não pode, se ele não tem esse sinal, não acontece nada. Só que lá em Não vai Spa tinha um funcionar. trecho da pista que não estava funcionando o sinal, então estava meio que liberado. Uhum. E isso foi orientado lá para o pessoal. Só que o René Rast deu uma de migué, não sei o que foi a dele, e ele usou. É, quando ele estava liderando, e esse é o problema, né? Então, estão vendo aí, ainda não se pronunciaram qual vai ser a punição dele, mas foi por isso. Deve vir alguma coisa aí, né? Eles estão estudando como é que vão aplicar, né? É, acho que Já que a foi equipe uma dele, falha do sistema, né? acho que a Audi deve estar se defendendo, alegando justamente isso, né? Que como foi falha do sistema. Sim. Vamos ver o que que desenrola aí, o que que eles vão decidir. Pedrão, estava anunciado já para 2021 o início de uma categoria nova na América do Sul, que é a TCR, né, que já existe lá fora, na Europa, na Sim, Ásia. Tem a WTCR, que seria o nível mundial, sim. e a TCR sul-americana já tinha sido anunciada, e semana passada eles anunciaram que 35 equipes, né, ou 35 inscrições foram solicitadas. Muito legal, né? Cara, isso é legal. Quando você vê uma categoria nova chegando, né? Isso é muito bom para todo mundo, né? O automobilismo, não só daqui, mas o automobilismo mundial fica mais forte, né? E você Acho vê essa quantidade de equipes querendo entrar, isso é bem bacana. inclusive, eles não falaram quem, como, quando, mas eles falaram que receberam inscrições do Uruguai, do Chile, da Argentina, óbvio, né? O organizador argentino, do Uhum. México e do Brasil. Então, poderemos ter equipes brasileiras aí na TCR Não, sul-americana. isso é bem legal porque na TCR ela usa uma característica de em que o carro ele é igual no mundo inteiro, né? É, Então, é, os carros que correm na Europa, na Ásia, vão ser os mesmos carros que vão correr aqui. Então, quando você traz um padrão também de nível mundial, ele traz muita força, né, para o automobilismo. Eu estou ansioso para ver essa categoria, cara. Como o automobilismo tem custos astronômicos e cada dia que passa tem categorias com o propósito de ser mais baratas, né? Uhum. Crescendo, né? Eu acho que por isso que a TCR no mundo está crescendo e acho que vai combinar, né, com a economia da América do Sul.
Exatamente, bem legal mesmo. Ô, Sou, e tem outra notícia também que eu acho que fortalece o automobilismo como um todo, que é a Giafone Racing, está construindo um carro de GT4 para participar da Endurance. Eles colocaram no Instagram deles, né? Você viu Eu vi. era um computador ali, o CAD, né? Uma gaiola, bem parecido com o Stock Car mesmo, né? Com a Stock Light Sim. também. Parece ser uma Com um gaiola de alerta, light com o motor da Stock, né? com um alerta de spoiler, inclusive, né? Só que aí lá embaixo tem escrito assim, hashtag GT4. E parece que eles estão fazendo mesmo um carro, né, do nível do GT4 para competir na Endurance Brasil, né? E a gente Sim, viu um caso de sucesso aí da engenharia do Brasil, que é o AJR, que está, cada dia que passa tem mais AJR na Endurance, e eles estão andando muito bem, sim. então tá uma categoria bem legal. E mais um fabricante brasileiro, né, a Giafone, que já existe, já está consolidada, dispensa apresentação. Sim. E tomara que dê certo. Acho que vai ser Né, legal. mas não, essa notícia é muito boa, cara. Quando a gente vê, né, vários fabricantes, né, brasileiros entrando no automobilismo e de alto nível, né? Não é que estão colocando carros ruins no grid, né? Você vê carros excelentes e com tecnologia nacional, cara, é uma vitória para todo mundo. Muito bacana mesmo. Com certeza. E o que você conseguiu ver naquela foto lá? Parece o estoque, só que o câmbio fica na frente, o tanque atrás, né? Igual na Light. Isso, você vê o tanque ali bem atrás do piloto, né, na parte de trás. Tem a roda também, né, parece com a roda do estoque também. Uhum. O Então, motor é do cara, estoque, né? O LS3. isso, o motor do estoque, né, a gente sabe que é um motor bem parrudo. É. Tem uma boa relação durabilidade-potência, né? Exatamente. Então, cara, esse carro tem tudo para ser um sucesso. Tô torcendo bastante. Pedrão, na Fórmula 2 tem sempre uma corrida sábado, né? Que eles chamam de feature race, né? E Uhum. a corrida principal que é no domingo, que é a sprint race, né? Sim. E na Future Race, que é sábado, não é obrigatório pit stop. Só que Uhum. em Silverstone, na primeira corrida de Silverstone, foi 9 dias atrás, é, mesmo não sendo obrigatório, a maioria parou, né? A maioria Uhum. dos pilotos pararam. É, a Pirelli, devido ao que aconteceu, né, pelo desgaste excessivo, né, pelo que aconteceu na Sim. Fórmula 1, obrigou no último sábado, implementou, né, essa regra de que seria obrigatório também, assim como na Sprint Race, fazer o pit stop. Foi parecido com o da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 não teve a obrigação, mas colocaram como mais Extremamente macio. recomendado. É, Não, e é legal também que quando você coloca um pit stop, você traz mais emoção para a corrida, né? Então, acho é. que esse movimento da Pirelli, ele foi muito interessante, agregou muito, inclusive na Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, a gente tinha falado já, né, que ia ser o composto macio, mais macio, então virtualmente ia obrigar as equipes a pararem 2 vezes. Sim, Não estava na regra, mas é praticamente inviável necessário. fazer uma parada. Uhum. E também aumentou a pressão mínima, né? Lembra? A gente tinha Sim, falado já da pressão mínima que em Silverstone já era maior, subiram mais um pouco. sim. E falando da questão da pressão mínima, né? Você viu que o Hamilton, né, demonstrou estar sofrendo com esse lance da pressão e até reclamou no rádio, né, para a equipe que o Verstappen não estava, né, usando a pressão mínima, né, estava abaixo dela. É difícil, eu até entendo o pessoal, né, o Burt e o Jafone, eles ficaram meio sem saber o que comentar nesse momento. E realmente é Uhum. difícil. Por quê? Por que o Hamilton está falando isso? Eu acho que a Mercedes, com certeza teve problema de tentar manter a calibragem baixa. Porque Sim. eles tiveram muito problema de bolhas, né? Todo mundo, mas ficou bem evidente nas Mercedes que tinha problema de bolha. Então o pneu estava superaquecendo. Uhum. Mas eu acho que
você acusar outro assim só porque a sua performance não é tão boa quanto a do outro é difícil, né? É difícil, mas esses caras extremamente competitivos são assim, né? Não aceita ficar para trás, né? E É, a gente viu ainda o Verstappen estava num ritmo muito forte, né? eu acho que o Hamilton comentou isso baseado nisso. Enquanto ele estava sofrendo para cuidar dos pneus, ele vendo o Verstappen baixar o tempo, porque quando as Mercedes pararam, o Verstappen aumentou muito o ritmo dele, né? Aumentou, que eu Foi. digo, imprimiu um bom ritmo, né? Então, Isso. não sei, mas eu acho que a FIA não deixa esse tipo de coisa passar, né? Tipo, Porque assim, isso é uma regra que não tem como você burlar, né? A FIA tem acesso aos dados o tempo todo, e se eles estiverem abaixo da pressão mínima, eles vão ver nos dados, né? é, E se por acaso, né, eles esquentarem muito o pneu, né, para tentar maquiar essa pressão mínima, né, dá para você fazer uma conta e calcular a pressão, né, equação universal dos gases. Então, é uma regra que seria burro, né, você tentar burlar, porque é muito fácil de você ver que você está fora, né? é. E assim, todos os dados do carro, não sei se a galera sabe, eles não vão para a equipe. Todos os dados de Hum, todos os carros vão para a FIA. A FIA que distribui os dados. Então não tem como você esconder, né? Os carros têm sensores de pressão, é assim que eles aplicam a regra. Então não tem como você esconder. Então eu acho que o Hamilton tem que aceitar perder também. Eles ganharam muito, estão ganhando muito e tem que sim. aplaudir quando outra pessoa é mais rápido, né? Com Acho que certeza, ainda. E a Red Bull foi muito ousada, né? sim, sim. Na E assim, estratégia dele. sim, se tem uma equipe que poderia ter feito a mesma estratégia, seria a Mercedes, né? Porque eles não fizeram. Então, Exatamente. acho que a gente pode, assim, o que que causa, a gente pode tentar deduzir o que que causa entre uma equipe e outra, Pedrão, o pneu aquecer, né? Tipo assim, Sim. o que que causa a Mercedes aquecer o pneu mais do que a Red Bull, por exemplo? Uma coisa Ah. seria a rigidez do carro, né? Então, justamente, a gente vê que as características do carro da Mercedes fazem gerar essa temperatura, né? Então, você tem ali um carro mais duro, com muita carga aerodinâmica, né? Você vai fazer a temperatura do pneu subir muito e você vai derreter a borracha, né? Foi o que a gente É. pôde ver no carro do Hamilton, né? O que causa bolha é justamente o superaquecimento, né? A borracha, vamos Uhum. dizer, derrete, né? Quase assim, Uhum. aquece tanto que ela fica muito maleável e é o que gera bolha, né? O que gera esse aspecto aí que dá para ver até no olho, né? Exatamente, fica claro, né? Você vê que os pneus estão sofrendo, né, de verdade, mas se é uma característica do conceito da Mercedes, né? Eles vão ter que lidar com isso daí, mas Silverstone é uma pista que exige muito, né? Então, esse prejuízo que eles estão tendo em Silverstone pode se tornar uma vantagem, né, nas outras pistas, que é o que a gente vê, né? É, Então é sempre aquela relação de compromisso, né? Nunca tem como você ganhar em todos os pontos, né? Você vai é, ser favorecido em algumas características, mas em compensação isso vai te trazer, né, consequências, que é. foi o que a gente pôde ver. E sim, a regra é igual para todo mundo, né, Pedrão? A gente já tinha falado semana passada, a DTM teve esse problema lá da Hankook, que também teve Sim, uma pressão mínima considerada alta, então as equipes tiveram que lidar com isso. Na Porsche Cup, né, quando tem Endurance, também a Michelin sim. aqui no Brasil, né, também tem uma pressão mínima relativamente alta, então a regra do jogo, você tem que saber lidar com isso, né? Vale para todo mundo, não tem como Exatamente. fugir. Bom, e Pedrão, você tem um áudio legal aí do álbum que você escutou ontem? Pois foi. Eu estava assistindo a transmissão da corrida com o aplicativo da Fórmula 1. Inclusive, recomendo para a galera, que é muito legal, porque você tem acesso a notícias, comentários, o live time, depois você pode acompanhar o volta a volta. E durante a corrida, ficam disponíveis vários áudios do rádio das equipes com os pilotos.
E eu estava escutando os áudios e apareceu esse áudio da equipe da Red Bull falando com o Albon, né? Para ele fazer um byte point estático para poder calibrar o sistema de atuação da embreagem, né? So, as last week, when we fired up, we'll put you on the ground, it'll be one static byte point. Watch for Genti's signal for that, and then he'll roll you back a little bit, okay? Então, eu achei muito legal, me chamou a atenção, porque o engenheiro pede para ele fazer esse byte point, gerar um bom sinal, né, para o computador do carro. E o byte point ele é importante porque é justamente aquele ponto mínimo, né, que é para sustentar o carro na hora da largada. Então, o piloto usa a embreagem com a mão, né, a gente sabe. Então, ele acha esse byte point e é segurando o byte point que ele tem que largar. Só que durante o final de semana, por causa do desgaste da embreagem, esse byte point muda, né? Então, os caras fazem o treino de largada lá na sexta-feira com um byte point muito curto, né? Com curso de embreagem muito pequeno, e conforme a embreagem vai desgastando, esse byte point muda. Então, momentos antes da largada, ele acha de novo esse byte point para poder largar bem, né? Para conseguir não apagar o carro, né? E não patinar tanto a embreagem, né? Então, achei bacana essa preocupação da equipe em achar o byte point momentos antes da largada, que seria, né, a última prova ali, depois que ele sai para a volta de apresentação, não vai desgastar tanto. Então ele achou o byte point, né? O piloto tem que ter essa preocupação de se atentar enquanto que ele mexe os dedos para não perder tempo, né? Nem ficar patinando a embreagem, nem deixar o anti-stall entrar, né? Eu sei também que na Fórmula 1 eles têm que, quando eles vão para o grid, passar todas as marchas para também calibrar o sensor de posição do câmbio, né? Eles fazem isso devagar, mas eles têm que engatar todas as 8 marchas, né? E aí é mais uma coisa que a gente vê, impressionante o nível que está a Fórmula 1, né? Porque um carro de rua, por exemplo, o meu carro, ele é automatizado, né? E você também tem que calibrar, sei lá, anualmente o byte point, porque a embreagem vai se desgastando, só que assim, é anualmente, né? Então, e outra coisa, na Fórmula 1, a embreagem não é automatizada, né? Ela tem que ser acionada pelo piloto, só que o que as equipes mudam é o mapa da embreagem, né? Então, tem piloto que gosta mais agressivo, tem piloto que gosta mais suave, então... E é legal porque essa preocupação, ela já vem desde o GP3, né? Então, eu posso te falar desse sistema porque a gente fazia isso lá na GP3, né? Então, na F3 ou na Fórmula 2, é uma preocupação. Então, a gente sempre, quando vai treinar largada, né? Tem que ficar atento a encontrar esse ponto, em como você acha esse ponto também, porque senão você patina muito a embreagem, desgasta muito ela, né? Então você já vê que os pilotos já vêm trabalhando com isso na formação de base, é bem legal. Na GP3 vocês tinham que engatar todas as marchas também? Não, na GP3 não precisava, ela já vinha no Fast Mode já, né, pré-setado. Mas a questão da embreagem dava muito trabalho, porque o que eu mais via acontecer era os pilotos achavam a referência de byte point, né? Só que na hora da corrida, né, esse byte point já tinha mudado, então, né, às vezes o cara se atrapalhava para achar esse byte point na hora de largar, né? Então, na verdade, é um treino, é um procedimento que o piloto tem que se acostumar. Sempre que ele for sair com o carro, ele se acostumar a achar o byte point. Bom, Pedro, aí mais uma coisa da Fórmula 1. Saiu o resultado daquele protesto da Renault sobre a Racing Point estar copiando o carro da Mercedes. Eles foram considerados culpados, né? Tipo, procede o protesto. E eles foram punidos em 400 mil euros e 15 pontos no campeonato de construtores. Acho que todo mundo viu isso, né? Porque essa notícia aí foi bem popular semana passada. Foi. Mas a minha opinião, não sei a sua, é que ficou barato. Ficou barato, né? Você vê que, né, pro Stroll, que, né, tá investindo pesado na equipe, né, mais 400 mil euros para ele não vai ser um impacto muito grande. E a Racing Point continua com o carro inalterado, né? Então não mudou em nada a vida da Renault, por exemplo. Tem regras que são disciplinares, né? Então vamos supor, eles
roubaram dados, sei lá, de outra equipe. Ok, você pode aplicar uma punição para disciplinar a pessoa, para não acontecer de novo. Mas tem regras que infringem a essência, né, da Fórmula 1. E esse assunto realmente está muito alto por causa disso, né? A equipe copiar outra mexe com a essência da Fórmula 1, né? Que é as equipes desenvolverem os carros. Então, sim. Essa é a minha opinião. Mas na verdade você vê aí, por exemplo, né, eles copiaram o carro, né? Já até foram punidos por isso. Mas é mais uma equipe competitiva, né? Então, nesse caso, agregou para o esporte, né? Mas, assim, esse é poderia colocar, por exemplo, motor padrão. Já foi falado isso na Fórmula 1. Ia diminuir muito o custo. E eles estão tentando colocar algumas peças padrão, né? Acho que esse novo carro, que seria em 2021, Sim. E vai ser em 2022, ele vai ter muita peça padrão que só agrega custo e, na verdade, o público não vê a diferença. Que é, por exemplo, os radiadores, Sim. Os freios, se eu não me engano. Eu não lembro as peças, mas... Sim. Mas, assim, se colocar motor, por exemplo, vai perder muito da graça, né? Então... O importante é o show ficar interessante, né? Tem que agregar pro show. Soy, a gente indo mais por um assunto extrovertido, né? O que chama atenção, engraçado até, foi o Panca da Lehman Cups na volta de apresentação. O cara que situação. Ele ficou com inveja do Max, será? Da Hungria lá. Ele falou, pô, tá aí um negócio, vou tentar copiar o cara. Vou copiar o cara, só que no caso dele, ele destruiu o carro, né? Não teve jeito. Eu acho que... eu imagino que deu mais uma volta de apresentação que para tirar aquele carro ali deve ter dado um trabalhinho, cara. Exatamente. Que, cara, ele conseguiu bater forte, né? E ali fica impossível da equipe fazer alguma coisa, né? Infelizmente, ele tava aquecendo o pneu, acho que ele tava tentando aquecer o pneu muito forte, cara. Tava muito rápido o jeito que ele tava virando ali. Tava muito rápido, e aí você viu que a Ferrari veio atrás, né? Não sei se querendo recuperar a posição, o que aconteceu ali. Então, na verdade, você vê que ele erra mais de uma vez, né? Que, primeiro que ele não tem que ultrapassar na volta de apresentação, né? E segundo que ele estava muito agressivo para aquecer. E o cara da Ferrari, o piloto da Ferrari quis tomar a posição dele de volta. E não sei se o cara assustou o que aconteceu, mas cara, né? Ficou ali mesmo. Agora, uma curiosidade, Pedrão. Quando isso acontece, o lugar dele na largada fica vazio, né? Não reorganiza o grid. Não, é igual quando o cara entra no box. Isso. Tipo, a Haas entrou no box lá na Hungria e aí o Kimi parou no lugar da Haas. Isso não acontece, né? Tipo, tem que dar... Só que em largada lançada, o que a gente vê na história é que o cara dá um migué, né? Ele chega um pouco mais perto da frente, mas não... Mas, tecnicamente, você tem que respeitar o espaço, né? Você não pode subir uma posição porque o outro cara não vai largar. Exatamente. Entendeu? E agora começou, né, semana passada, uma maratona lá em Berlim de Fórmula E, né? Acho que teve... Cara, eu nem sei quantas, acho que foi 5 corridas já. Sim. Teve quarta, teve sábado, teve 2, acho que teve 2 ontem, sei lá. Teve muita corrida. Até o Portuga foi campeão, né? Foi, legal. Seu amigo, né? Eu gosto muito dele, cara. Eu sou fã daquele português. Ele é legal mesmo. E feliz por ele. Mas na Jaguar, a Pace E-Trophy, que é a corrida de turismo, né, o evento de suporte lá da Fórmula E, Cacá Bueno estava liderando, acho que isso foi quinta ou sexta? Foi quinta. Cacá Bueno estava liderando, ele tentou pegar o Attack Mode e não pegou e caiu para terceiro. E aí ele falou na entrevista, não sei o que aconteceu, não sei se deu pau. Aí eu fui ver de novo a imagem e ele não passou mesmo, ele deu uma cortadinha, sabe? O Attack Mode, ele é tipo o que detecta, né, se ele passou ali naquele traçado externo ali do Attack Mode, são linhas de cronometragem, igual de cronometragem, né? Sim. E ela é bem limitadinha ali, se você passa um pouquinho para fora já não pega, a gente já viu várias vezes. Sim.
E também é interessante que o Attack Mode, a energia dele vem da mesma bateria, né? Então é uma estratégia, o cara tem que gerenciar isso, né? Ele não pode também sair pegando o Attack Mode toda hora, porque senão não vai ter bateria para terminar a corrida, né? Na Fórmula E, principalmente, né? Na Jaguar, a autonomia da bateria ela é mais que suficiente. Mas na Fórmula E, a diferença entre a equipe boa e a ruim é justamente o gerenciamento da energia, né? Você vê que os caras terminam a corrida com 0% ou 1%. Eles gerenciam muito isso. E aí, quando você usa Attack Mode, você está usando a energia do carro mesmo, não é extra, né? Então, tem que saber gerenciar, né, Pedrão? Sim, exatamente. E se posicionar, né? Que o Attack Mode, né, veio ali para dar mais emoção, mas não é bagunçado, né? Tem regras e são bem específicas, né? Então, se passar ali de lado, um pouquinho para fora, né, você vai ter saído do traçado e não vai ter conseguido o Attack Mode. É um negócio bem criativo. Eu gosto do Attack Mode. Não, é legal. O cara sai muito do traçado, né? E aí sempre perde 1 ou 2 posições, às vezes até 3. Só que aí depois ele vem com potência extra. É interessante esse formato. Sim, movimenta a corrida. Isso é válido, é bem legal. Pedrão, bom, esse fim de semana eu vou estar aí pertinho de você em Goiânia, na Copa Truck. Olha, que coisa boa. Legal. Lá. Com certeza. Torcendo sempre, chega lá e arrepia, velho. Valeu. E na semana que vem a gente comenta aí o que aconteceu na Fórmula 1, na Truck, onde mais vai ser corrida aí, né? Mais um final de semana agitado de corrida, né? E na outra semana já tem Stock Car de novo, né? Pois é, corrida do milhão. Corrida do milhão, vai ter corrida no sábado também, de mais uma etapa. Então a gente tem muita coisa vindo aí. Fechou, Pedrão. Muito obrigado. Então, beleza, sou eu que te agradeço, cara. Satisfação enorme estar aqui com você. E lembrando, né, quem quiser, manda as coisas pra gente comentar. Sim, pode mandar, pode interagir, manda feedback que pra gente conta muito. Valeu, Pedrão. Valeu, Sô. Até mais. Um abraço. Até mais.